Então, e agora quem é que tem culpa? Certamente, nas próximas horas, teremos alguns iluminados do sistema a dizer que aquilo que aconteceu hoje na Rua do Bem Formoso, que é recorrente acontecer na Rua do Bem Formoso, certamente terá sido o Chega que deu ordem para que isto acontecesse. Então, e agora aqueles que disseram que era lamentável e vergonhoso aquilo que a polícia fez com o facto de ter encostado as pessoas à parede para as revistar? Então, e aqueles que achavam que isto era uma perseguição aos imigrantes porque era pífia o relatório final e a forma como tudo isto acabou depois da polícia lá ter estado, porque só tinham sido apreendidas 2 armas brancas, etc, etc, etc. Então, e agora esta gente vai pedir desculpa? Vai pedir Alexandra Leitão, vai pedir desculpa, Mariana Mortágua vai pedir desculpa, Fábia Figueiredo, toda esta escardalha que andou a alimentar, eu já nem sequer falo do livro, porque o livro não conta nem para o Totobola, mas alimentaram durante horas a fio nas televisões. Então, e agora os jornalistas, os comentadores, vão falar ou não? Vamos de imediato passar ao vídeo e tentar perceber. Certamente já todos viram o que aconteceu hoje à tarde na Rua do Bem Formoso. Aquilo que nós alertámos, as consequências são estas. Não se passa absolutamente nada. Então, e agora? A polícia é má ou foram eles? Destes confrontos. Ainda não são conhecidos, sabemos sim que estas 7 vítimas acabaram, parte delas, por ser transportadas em estado grave para o hospital. Um dos homens foi esfaqueado numa perna, o outro nas costas. Sabemos que terá sido uma rixa que envolveu paus, ferros e também facas, nomeadamente então armas brancas, e que levou a uma enorme... Precisamente aquilo que a polícia foi procurar naquela rusga. Ou seja, a polícia sabia os problemas que ali existem e as rixas que estão cada vez mais presentes naquela rua. Portanto, a polícia tem informação e fez o seu trabalho. Perceberam? Parolos. Os parolos que ontem andaram na manifestação, mas já lá vamos à manifestação, a manifestação a dizer que encostem o Chega à parede. Aparato não só policial, como também aqui de muitas pessoas que se encontravam na zona. A situação aconteceu precisamente aqui neste beco, terá sido entre algum destes restaurantes em que estes indivíduos de nacionalidade estrangeira se envolveram então... Indivíduos de nacionalidade estrangeira. Digam a verdade. Chamem os bois pelos nomes, digam o que é que aconteceu, não tentem maniatar, sendo que a jornalista até foi isenta na peça, na forma como apresentou. Mas obviamente a retórica e as frases são todas muito controladas com medo de dar a razão a quem tem razão, que é o Chega. Nestas agressões extremamente violentas, ainda há bastante sangue por todo o chão e pelas paredes terão sido utilizadas armas brancas e, como dizia então também, vários ferros e paus durante esta rixa, que obrigou a uma rápida intervenção por parte da Polícia de Segurança Pública. A PSP veio até ao local, conseguiu garantir... Não dá vontade de dizer... como eu já disse uma vez na Assembleia da República e ontem o presidente do partido, André Ventura, replicou, não dá vontade de dizer para agora chamarem o Batman e o Homem-Aranha. Não dá. Não dá vontade de dizer agora resolvam-se entre vocês aquilo que têm para resolver, que nós depois passamos cá para limpar a rua. Não dá. A segurança, mas teve mesmo de existir aqui um maior reforço policial. Isto depois também daquilo que aconteceu nos últimos tempos, é que a operação que foi feita por parte da PSP em dezembro, coincidia precisamente com este tipo de ilícitos, era por este tipo de situações que a PSP estava a fazer esta operação de prevenção criminal. Finalmente, uma jornalista isenta a dizer foi precisamente por causa disto que a PSP aqui esteve no local, foi precisamente por causa destas situações que a PSP aqui esteve. E agora são estes homens e mulheres fardados que mais uma vez têm que vir tentar meter a ordem pública num espaço que ainda ontem existia gente a reclamar, a dizer que a polícia tinha agido mal. Agora, se não fosse a polícia, hoje matavam-se todos uns aos outros. Naquele dia e que obrigou a um maior efetivo policial também e que depois fez com que várias destas pessoas fossem revistadas. A revista previa precisamente encontrar algum tipo de objeto cortante ou outro tipo de armas que pudesse colocar em causa quem aqui passa. É uma rua que já é conotada e conhecida por crimes muito violentos, inclusivamente homicídios que já aconteceram precisamente aqui, e isso levou a que durante essa operação a PSP
PSP tivesse de vir com um reforço policial muito maior, com as equipas de intervenção rápida que fizeram as revistas. Mas a esquerda continua aos gritos a dizer que a polícia não pode agir assim, que a polícia é autoritária, que não queremos um Estado securitário desta forma, etc, etc, etc. Peçam desculpa. Peçam desculpa. Toda a esquerda, toda a esquerdalha, de Pedro Nuno Santos, Rui Tavares, Paulo Raimundo, toda a gente, peça desculpa. Mariana Mortágua, Inês Sousa Real, eu até me esqueço da existência dela. Peçam desculpa. A grande parte das pessoas que aqui estavam, mas a operação vincava-se também aqui na detenção de 2 pessoas consideradas extremamente perigosas e por isso as ruas foram fechadas e quem estava no interior acabou mesmo por ser revistado. Essas revistas de pessoas, de muitas pessoas encostadas à parede, chocaram na altura a opinião pública. Houve inclusivamente manifestações no dia de ontem relativamente a isso, claro. Mas a situação que levou a tudo isso é precisamente casos semelhantes ao que aconteceu no dia de hoje, em que estes grupos se organizaram, acabaram aqui por entrar em conflito, houve esta rixa extremamente violenta, não sabemos em que estado é que se encontram pelo menos 2 das vítimas que serão as mais graves. Onde é que está o Marcelo? Alguém sabe? Eu estou curiosíssimo e estou a fazer este vídeo o mais rápido possível antes da intervenção ao final do dia de hoje de Luís Marques Mendes e Paulo Portas. Quero ouvir com toda a atenção aquilo que os comentadores, porque Paulo Portas é comentador, porque Luís Marques Mendes está a utilizar o espaço da televisão como tempo de antena. Aquilo devia ter, antes de ele começar a falar aquele genérico da musiquinha do tempo de antena, a dizer que as declarações a seguir são da responsabilidade dos intervenientes, porque aquilo é tempo de antena para Marques Mendes, para as presidenciais. Uma delas foi esfaqueada na perna, mas numa zona crítica, e a outra na zona lombar, portanto nas costas, e estão a ser avaliadas no Hospital de São José. Sabemos que existem também várias vítimas com dedos e mãos partidas e cabeças também partidas. Algumas terão sido assistidas aqui no local e levadas para a esquadra, para a 1ª Divisão da Polícia de Segurança Pública, que teve de fazer então aqui este policiamento e houve a necessidade de um maior reforço policial. Houve aqui também uma situação mais crítica no que diz respeito à nossa própria equipa. A equipa de reportagem da CNN Portugal, quando chegou aqui, foi bem recebida pela comunidade, que nos explicava assim muito por alto o que teria acontecido, apenas que viram uma confusão, mas que não entendiam bem os motivos. Ainda assim, um indivíduo que aqui se encontrava acabou mesmo por tentar agredir o meu repórter de imagem, o David Luz, que estava comigo precisamente a registar e a fazer algumas imagens. Este homem tornou-se extremamente violento, acabou por empurrar o David, partiu parte da nossa câmara. Eu já disse isto uma vez, obviamente, só quando lhes toca a eles é que obviamente começam a perceber a gravidade do problema. Obviamente agora começam a perceber a gravidade do problema. Aliás, sempre perceberam a gravidade do problema. Desta vez sentiram na pele aquilo que se está a passar. E, portanto, eu estou muito, mas muito curioso para ver os próximos dias e saber se têm coragem de pedir desculpa. E não existia aqui na altura nenhum efetivo policial, acionámos a PSP e em muito pouco tempo a polícia chegou aqui e percebeu que havia necessidade de continuar a manter o perímetro de segurança porque os ânimos ainda estão muito exaltados aqui na zona. Ainda assim são 2 situações completamente distintas e que nada têm a ver com os mesmos suspeitos da primeira situação dessa rixa, que, como disse, pois não, nada tem a ver. E vou pedir então ao David que se aproxime comigo e que me acompanhe precisamente nesta situação. Portanto, a rixa terá começado junto a este passeio com vários indivíduos aqui em agressões mútuas, com a utilização de ferros, de paus e também de armas brancas. Ainda são visíveis esses vestígios, portanto há sangue por toda a rua, nas paredes, no chão, condições em que se encontram estas vítimas. Vou andar aqui um bocadinho para a frente. Tantas vezes para... A manifestação é muito... E vamos passar para a manifestação de ontem. Vamos passar para a manifestação de ontem e perceber que o dia que esta gente que está neste vídeo, estes portugueses, aquele ali nascido em Chabregas, o outro é da Lourinhã, e aquele que está lá atrás certamente é do Cadaval. E portanto, quando estes portugueses puderem votar, esta gente vai arrepender-se claramente. Este vídeo é um vídeo que eu tirei de uma conta que me apareceu no Instagram, e portanto, por isso creio que não tem direitos de autor, mas de qualquer forma é no mínimo interessante perceber que ontem andaram a fazer isto.
vêm com a questão dos direitos iguais, sem perceber a questão dos deveres iguais e sem perceber que toda a gente que é ilegal, o único caminho que tem é a remigração. É saírem daqui para fora e voltarem para a terra deles. Isto é a subversão completa daquilo que são os valores sociais que nós defendemos. Mais tarde ou mais cedo, com o caminho que estão a querer levar, esta gente poderá votar. E mais tarde ou mais cedo, quando eles votarem, todas as feministas que se preocupam com os direitos das mulheres vão se arrepender por causa da situação que agora estão a criar. Assim como a própria comunidade LGBT terá certamente daqui a uns tempos que morder a língua e dizer o Chega tinha razão. Porque ou não conhecem a cultura que estão a importar, ou então não entendem absolutamente nada do que está a acontecer. Eu nos últimos dias, como referi nos vídeos anteriores, eu nos últimos dias estive em Paris. Vou-vos mostrar, depois de mostrar aqui fazer aqui o comentário, é esta questão da manifestação. Com os manifestantes, estamos aqui no meio. São muitos. Até quem está a liderar a manifestação não é português. Podemos ver pelas imagens. As pessoas, são muitas as pessoas que aqui estão. Imigrantes de todos os cantos do mundo estão a falar da operação que aconteceu no Martim Moniz. E aqui está. Gritos de revolta sobre o que aconteceu no Martim Moniz. E aqui está. São muitos os que lutam contra o racismo e contra a xenofobia em Portugal. Muitas pessoas, milhares de pessoas. Meus caros, isto não é a capital do Bangladesh, nem do Nepal. Isto são as ruas de Lisboa, de uma forma já completamente descontrolada, a permitir que os portugueses, ao final do dia, sejam acusados de ser racistas, de sermos acusados de ser uma nação racista, porque pura e simplesmente a única coisa que queremos é controle da imigração e não queremos que isto descambe desta forma como está a descambar. Uma das coisas interessantes é que na manifestação que aconteceu por parte do Chega, que não foi uma manifestação, foi uma vigília, mas na vigília do Chega nós tínhamos homens, mulheres e famílias. Aqui nós temos um conjunto de homens que é aquilo que estamos a importar, não se sabe das mulheres, não se vêem as famílias e nós estamos a integrar, como eles dizem, na sociedade, alguém que não partilha os nossos valores sociais. E porque estamos aqui no erro de considerar que somos nós que temos que os integrar, ao invés de impor, sem qualquer medo da palavra, de impor que eles é que têm que se integrar. Eles é que têm que entender a nossa cultura e eles é que têm que respeitar a nossa cultura e a forma como nós nos organizamos em sociedade ao longo de 900 anos, da forma como conseguimos organizar-nos e ser uma das sociedades mais pacíficas do mundo, que entretanto foi invadida de tal forma que já não somos. Portanto, existe aqui uma responsabilidade a nível nacional e a nível europeu. E eu vou mostrar a seguir. Eu ontem em Paris participei inadvertidamente porque estava a passar numa rua onde estava a existir uma manifestação que eu vou mostrar a seguir. E vejam se há grande diferença entre aquilo que temos aqui e aquilo que se passa lá. Quando nós olhamos para as imagens de Paris na televisão e dizemos aquilo está descontrolado. E aqui começa a ficar. Aqui, muito difícil agora falar com alguém. Os ânimos. Vou então mostrar-vos, e fica já a seguir, o vídeo que gravei ontem em Paris. E da forma como existia uma manifestação a decorrer que eu estava a passar e, portanto, aproveitei para captar algumas imagens porque considerei que existe aqui algum paralelismo. Deixo-vos com estas imagens e que seja pelo menos de reflexão, de todos pensarmos um bocadinho se estamos ou não estamos a cair no mesmo quando
tanto andamos a dizer que nós precisamos é de integração, nós precisamos é de imigrantes, etc, etc, etc. Vou deixar e que cada um tire as suas conclusões. A 7 de janeiro de 2015 foi o ataque ao Charlie Hebdo e nessa altura todos éramos Charlie, todos colocávamos no perfil aquilo que considerávamos que tinha sido um ataque abjeto por parte de determinada cultura a uma liberdade de expressão. 10 anos depois, precisamente no dia que se celebram os 10 anos do ataque a Charlie Hebdo, é também o dia que Jean-Marie Le Pen morre. E nesse dia, novamente, determinada minoria decide fazer um ataque à liberdade ao celebrar a morte de Jean-Marie Le Pen. A França, sonhada pelos franceses, é cultural, é uma França que tem cultura na rua, que não é este multiculturalismo que hoje assistimos. 10 anos depois encontro-me em França, em Paris, e é curioso assistir que hoje já ninguém é Charlie e que depois desta capa continuamos todos com uma hipocrisia por parte dos europeus de não aceitar que de facto o multiculturalismo falha na sociedade e que Paris é o exemplo claro desse falhanço e que a República Francesa demonstrou ao longo dos anos que nunca teve capacidade para lidar com tudo aquilo que Jean-Marie Le Pen tinha avisado ao longo dos anos que iria acontecer. Esta é a nova França. Esta é Paris hoje em dia. Aquilo que vos falava há pouco, uma França cultural que tinha um objetivo completamente diferente. Hoje em dia a cultura é esta, é a cultura das minorias. Manifestações na rua a toda a hora, com uma lógica de comunicação e de propaganda bem clara, que dizem que as minorias têm que ser respeitadas, que o Estado Social tem que funcionar para eles, que as câmaras têm que lhes dar casa e ameaçam invadir edifícios municipais nos próximos dias. É a polícia e o exército na rua sempre a acompanhar estas minorias e o multiculturalismo que tomou conta de França e tomou conta desta cultura de gueto, cultura claramente que era contra isto que Jean-Marie Le Pen e os franceses lutavam, e hoje em dia não passa disto a toda a hora nas ruas. Eles dizem que são milhares de jovens, 250 mil jovens africanos que vivem em Paris e que desejam ter casa, e que tem que ser o Estado, tem que ser claramente o Estado a dar-lhes essa casa. Depois de ter acompanhado a manifestação das minorias aqui em França, em que claramente os papéis que são distribuídos são de ataque à direita francesa, de dizer que claramente são contra o fascismo, e esta lógica, esta retórica globalista que continua a imperar nos países e nas nações europeias. Isto é consequência da falta de política e da falta de liderança na Europa e da maneira como os líderes europeus, ou a falta de líderes europeus, têm lidado com este problema do descontrole completo da imigração e da forma como esta imigração desregulada tem culminado nesta necessidade de presença de cada vez mais polícia na rua. Aqui em Paris é assustador a forma como o próprio exército tem que estar na rua para garantir a ordem e garantir que tudo decorre dentro da normalidade. É difícil passar por alguma rua onde não vejamos o exército fortemente armado e de uma forma que consiga transmitir algum sentimento de segurança às pessoas. É o que é. É a França no seu novo esplendor, é a França de 2025, é a França que perdeu toda a sua essência.